A Amazônia é um lugar onde a realidade parece flertar com o sobrenatural. Uma floresta tão densa, profunda e misteriosa que criaturas gigantescas ainda escapam da ciência moderna. Algumas são tão estranhas que parecem saídas de mitos indígenas. Outras são tão grandes que desafiam nossa ideia do que é possível. Nos últimos anos, pesquisadores, pescadores e exploradores têm relatado encontros com verdadeiros colossos da natureza, animais reais, documentados, mas que poderiam muito bem figurar em um filme de terror. Urso de óculos. Nos confins da América do Sul, entre as montanhas que tocam a borda da floresta amazônica, vive um animal que parece ter saído de um conto mitológico. O urso de óculos, também conhecido como urso andino, é o único urso nativo da América do Sul e carrega nos olhos o símbolo da sua singularidade, manchas claras, como se usasse óculos. E o mais curioso, nenhum padrão é igual ao outro. Cada urso tem sua própria marca registrada, como uma impressão digital natural. Ele pode parecer fofo à primeira vista, mas subestimar esse animal seria um erro. Ele é um escalador ágil, capaz de subir até o topo das árvores mais altas em busca de frutos, cactos, cascas e flores. Apesar de seu tamanho, podendo pesar até 175 quilos, é incrivelmente silencioso, o que o torna difícil de encontrar na selva. Isso o transforma quase num fantasma florestal. Mas o urso de óculos está em perigo. A expansão agrícola, o avanço das cidades e a caça ilegal o empurram cada vez mais para o esquecimento. Muitos agricultores o culpam por ataques a plantações ou gado, embora esses eventos sejam raros. O medo e o desconhecimento alimentam a violência contra ele. Hoje, encontrar um urso de óculos na natureza é um privilégio reservado a poucos. Ele é um lembrete vivo de que mesmo os gigantes mais discretos precisam de proteção. Um verdadeiro guardião silencioso da Amazônia. Capivara. Ela não tem garras, presas afiadas ou veneno letal. Mas, na selva amazônica, a capivara é uma das criaturas mais fascinantes e subestimadas. Imagine um roedor do tamanho de um cachorro grande, com até 1,30 m de comprimento e pesando mais de 60 quilos, andando tranquilamente pelas margens dos rios como se nada pudesse perturbá-la. E, de fato, poucas coisas o fazem. A capivara é um animal social ao extremo. Vive em grupos que variam de 10 a 20 indivíduos, sempre em contato próximo. Quando uma se movimenta, todas seguem. Quando uma alerta, todas mergulham. Elas se comunicam com sons parecidos com assobios, ronronados e até estalos que lembram beijos, um sistema de comunicação complexo que revela sua inteligência social. Adaptadas à vida semiaquática, as capivaras são nadadoras exímias. Seus olhos, ouvidos e narinas ficam posicionados no topo da cabeça, permitindo que fiquem quase submersas enquanto vigiam o ambiente. Quando o perigo surge, seja um jaguar, uma sucuri ou até humanos, elas mergulham e nadam em silêncio, podendo ficar até 5 minutos debaixo d'água. Um verdadeiro truque ninja da selva. Apesar de sua fama de animal pacífico, a capivara é uma peça essencial na cadeia ecológica. Alimenta-se de gramíneas e plantas aquáticas, ajudando a manter o equilíbrio da vegetação. Também serve de alimento para predadores maiores, como a onça-pintada. Na Amazônia, seu comportamento calmo não é sinal de fraqueza, é uma forma de resistência. Uma lição viva de como a coletividade e o autocontrole são armas poderosas no jogo selvagem da sobrevivência. Besouro titã. Pelo chão úmido da floresta amazônica, entre raízes e folhas mortas, surge um verdadeiro colosso entre os insetos. O besouro titã, o maior besouro do mundo, é uma criatura que desafia as expectativas de tamanho, força e mistério. Com quase 18 centímetros de comprimento, ele pode facilmente se estender do seu pulso até a ponta dos seus dedos. Mas não é só o tamanho que impressiona.
Suas mandíbulas são tão poderosas que há relatos confiáveis de que conseguem partir lápis ao meio, perfurar madeira leve e até causar ferimentos em dedos humanos. E tudo isso em um corpo envolto por uma carapaça escura e rígida, quase metálica, projetada para resistir a predadores e impactos. Durante a maior parte de sua vida, o besouro titã vive como uma larva, escondido no interior de troncos grossos, se alimentando da madeira em decomposição. Quando finalmente emerge como adulto, ele não se alimenta mais. Seu único objetivo é sobreviver por algumas semanas, encontrar um parceiro e se reproduzir. E depois, simplesmente desaparecer na floresta. Apesar de seu aspecto ameaçador, o besouro titã não é agressivo com humanos. Na verdade, ele evita o contato. Sua força e aparência assustadora são ferramentas de defesa. Em voo, faz um som grave e vibrante, como se um drone estivesse passando por entre as árvores. Um som que, uma vez ouvido, não se esquece. É o tipo de criatura que faz a pergunta inevitável surgir: o que mais está escondido nas sombras da Amazônia, esperando ser descoberto? Elvis, o crocodilo. Você pode pensar que crocodilos gigantes são coisa da Amazônia, mas o protagonista desta história é australiano. E apesar da distância, ele merece um lugar de destaque nesta lista por um motivo simples: ele é uma verdadeira lenda viva. O nome dele? Elvis, um crocodilo de água salgada com mais de 5 metros de comprimento e pesando cerca de 1.100 quilos. Isso mesmo, mais de 1 tonelada de puro músculo, escamas e mau humor. Elvis vive em um parque de conservação e ficou famoso por um episódio bizarro. Um dia, enquanto seus tratadores cortavam grama perto da cerca, ele resolveu mostrar quem manda. Saltou para fora d'água, arrancou a máquina da mão do funcionário e a arrastou para o fundo da piscina. A cortadora virou sucata. Elvis, por outro lado, ficou satisfeito. Com cerca de 55 anos de idade, ele ainda tem muitas décadas pela frente. Crocodilos como ele podem viver até os 100 anos, o que significa que Elvis ainda tem tempo de sobra para assustar muita gente. E olha que ele já tem um histórico. Desde que foi resgatado por ser territorial demais, já mordeu cercas, atacou barcos e encarou turistas com olhos fixos e uma paciência predatória. Mas por trás da fama, ele representa um arquétipo poderoso, o monstro reptiliano ancestral, uma criatura que quase não mudou em milhões de anos e que, mesmo sob observação humana, continua sendo absolutamente imprevisível. Elvis é uma lembrança viva de que alguns monstros não precisam estar escondidos na floresta para inspirar respeito ou medo. Piranha de barriga vermelha. A piranha de barriga vermelha é talvez o peixe mais incompreendido da Amazônia. Sua fama de assassina sanguinária vem de exageros cinematográficos, mas sua verdadeira história é ainda mais interessante. Apesar da aparência ameaçadora, dentes afiados, mandíbula poderosa e olhos atentos, ela não vive para atacar tudo que se move. Na maior parte do tempo, essa piranha é uma limpadora do rio. Alimenta-se de peixes mortos, frutos caídos, restos de animais e vegetação. Mas quando a seca aperta, o nível da água cai e a competição por alimento aumenta, o instinto coletivo pode levar a ataques em grupo, os famosos frenzies. Nesses momentos, ela se transforma em um turbilhão carnívoro capaz de devorar presas com rapidez impressionante. Ainda assim, ataques a humanos são raríssimos e, quando ocorrem, geralmente envolvem pescadores feridos ou banhistas sangrando. A verdade é que elas têm mais medo de nós do que o contrário. Em grandes cardumes, servem como um eficiente mecanismo de defesa contra predadores como ariranhas e aves de rapina. Também são fundamentais no equilíbrio ecológico, impedindo a proliferação de doenças ao consumir matéria orgânica em decomposição.
Por isso, apesar do mito aterrorizante, a piranha de barriga vermelha é mais aliada do que vilã no sistema aquático da floresta. Um monstro, sim, mas de uma natureza que equilibra vida e morte nas águas da Amazônia. Peixe-boi amazônico. No silêncio das águas escuras da Amazônia, um gigante gentil se move com calma hipnótica. O peixe-boi amazônico é uma criatura herbívora de mais de 3 metros e 1 tonelada de peso, e talvez o animal mais pacífico da floresta. Ele passa o dia se alimentando de algas e plantas subaquáticas, consumindo dezenas de quilos por dia, e precisa subir à superfície para respirar a cada poucos minutos, revelando-se em breves suspiros de água. Por isso, sua rotina é marcada por uma vulnerabilidade constante. Barcos a motor e caçadores ilegais já dizimaram populações inteiras no passado. Hoje, com a caça proibida, ele é símbolo dos esforços de conservação da fauna amazônica, mas ainda corre risco com o avanço do desmatamento e o tráfego fluvial. Ver um peixe-boi na natureza é raro, mas inesquecível. Sua pele acinzentada, seus olhos calmos e sua presença serena fazem dele um verdadeiro espírito das águas. Mais do que um monstro, ele é uma relíquia viva, um elo entre o homem e a natureza que insiste em sobreviver mesmo com tudo contra ele. E no mundo brutal da selva, a gentileza também é um ato de força. Rã venenosa dourada. Ela é minúscula, não passa de 5 centímetros, mas carrega dentro de si um poder mortal. A rã venenosa dourada, nativa das florestas tropicais do noroeste amazônico, é considerada o animal mais tóxico do planeta. Sua pele secreta batracotoxina, uma substância que interfere na transmissão dos impulsos nervosos e pode matar até 10 humanos adultos com uma única dose. Visualmente encantadora, com coloração amarelo-dourada que brilha sob a luz do sol filtrado pela copa das árvores, essa rã carrega em si um aviso visual clássico da natureza: não me toque. O veneno é tão potente que as tribos indígenas da Colômbia o utilizam há séculos para envenenar as pontas de seus dardos de caça, daí o nome Poison Dart Frog. Curiosamente, em cativeiro, essas rãs perdem sua toxicidade, o que sugere que o veneno é obtido de elementos específicos de sua dieta natural na floresta, talvez pequenos artrópodes que também contêm toxinas. Essa dependência da dieta e do habitat torna a rã dourada extremamente vulnerável à destruição do meio ambiente. Hoje, ela é considerada uma espécie em perigo, um símbolo de alerta para o colapso de ecossistemas que sustentam formas de vida únicas. Apesar de mortal, ela não representa ameaça direta ao ser humano, a menos que manuseada. Seu poder é defensivo, não ofensivo. Uma joia viva que nos lembra que na Amazônia, o menor dos seres pode conter o poder mais devastador da natureza. Tamanduá-bandeira. O tamanduá-bandeira é uma criatura que parece ter sido montada por partes. Um focinho exageradamente longo, uma língua de quase 60 centímetros que se move a 150 vezes por minuto, garras curvas e afiadas como lâminas, e uma cauda peluda tão grande que serve de cobertor em dias frios. Mas por trás dessa aparência excêntrica, há um animal adaptado com perfeição à vida no solo da floresta amazônica e das savanas ao redor. Alimenta-se quase exclusivamente de formigas e cupins, consumindo até 30.000 insetos por dia. Eles detecta usando seu olfato super desenvolvido, 40 vezes mais potente que o humano, e os captura com sua língua pegajosa e ágil. Apesar de pacífico, o tamanduá pode se tornar uma ameaça formidável quando ameaçado. Fica em pé sobre as patas traseiras e usa suas garras dianteiras para se defender com extrema violência. Já foi visto enfrentando até mesmo onças e pumas. Ainda assim, ele não ataca por esporte. Vive sozinho, caminhando longas distâncias em busca de alimento. Seu nome vem da bandeira que arrasta atrás de si, a enorme cauda que usa como camuflagem e proteção. Por ser lento e ocupar grandes áreas, o tamanduá-bandeira está cada vez mais ameaçado pelo desmatamento e atropelamentos em estradas que cortam seu habitat.
um animal que parece estranho à primeira vista, mas que se revela um engenheiro ecológico, controlando pragas, arejando o solo e abrindo espaço para o ciclo de nutrientes. Uma presença silenciosa, mas absolutamente vital no equilíbrio da selva. A raia de rio amazônico. No fundo dos rios turvos da Amazônia, há criaturas que preferem o silêncio ao espetáculo, e a arraia de água doce é uma delas. Com corpo achatado, discoide e padrões que lembram constelações, essas arraias se camuflam no leito arenoso como sombras imóveis. Mas basta um passo em falso e o encanto se transforma em dor. Ao ser pisada ou ameaçada, a arraia curva a sua cauda e aciona seu maior trunfo, um espinho afiado coberto por tecido venenoso. Esse ferrão, capaz de causar dor lancinante, necrose e até óbito em casos graves, não é uma arma de ataque, mas de defesa. A dor provocada é descrita por vítimas como o pior sofrimento já sentido, seguida de inchaço, febre, vômitos e, em alguns casos, desmaios. Curiosamente, essas arraias são tímidas e até dóceis quando respeitadas. Alimentam-se de pequenos crustáceos, moluscos e peixes, ajudando a manter o equilíbrio do ecossistema aquático. Algumas espécies podem ultrapassar 1 metro de diâmetro e pesar mais de 40 quilos, verdadeiros tapetes vivos deslizando por entre raízes submersas. Mas mesmo com esse tamanho, sua camuflagem é perfeita. Por isso, muitos acidentes ocorrem sem que a vítima sequer tenha visto o animal. Além do risco biológico, essas arraias enfrentam a ameaça humana. São alvo da pesca ornamental ilegal e sofrem com a degradação dos rios. Elas são a personificação do perigo invisível, silencioso, imóvel e altamente eficiente. Na Amazônia, monstros não gritam, eles esperam. Enguia elétrica. A selva amazônica tem seus próprios superpoderes e a enguia elétrica é prova viva disso. Embora seja tecnicamente um peixe da família dos knifefish, esse animal carrega em seu corpo uma das mais incríveis adaptações da natureza, a capacidade de gerar eletricidade. As enguias elétricas podem emitir descargas de até 650 volts, e algumas espécies recém-descobertas chegaram a impressionantes 860 volts, superando qualquer outra criatura elétrica já registrada. Com esse poder, ela não apenas se defende de predadores, como também paralisa suas presas antes de devorá-las. Em situações de ameaça, ela libera múltiplos choques curtos e sequenciais, criando uma parede elétrica ao seu redor. É como se usasse um campo de força biológico. Mas o mais fascinante é que essa descarga não serve só para atacar. A enguia elétrica também usa impulsos elétricos mais fracos para se orientar no escuro, detectar obstáculos e até sentir a presença de outros seres, um sonar bioelétrico. Ela vive em águas escuras, calmas e rasas, onde se esconde entre galhos, folhas e raízes. Seu corpo é longo, cilíndrico, quase como uma corda viva que se move com suavidade, até que alguém cometa o erro de encostar. Apesar de rara, a morte por enguia elétrica já foi documentada, geralmente em mergulhadores que ficam atordoados e se afogam após o choque. Cientistas vêm estudando esse peixe para desenvolver baterias orgânicas e tratamentos médicos, mostrando que até os monstros têm o que ensinar. Um organismo que transforma a sua própria biologia em arma, escudo e sensor. A enguia elétrica é, sem dúvida, uma força da natureza, literalmente. Sucuri gigante. Entre todos os predadores da floresta, talvez nenhum desperte tanto fascínio e medo quanto a sucuri verde, a anaconda. Esse monstro ofídico pode ultrapassar os 9 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, tornando-se a maior serpente do mundo em termos de volume. Diferente das cobras venenosas, a sucuri mata por constrição. Envolve o corpo da presa, aperta até que os ossos se quebrem e os órgãos entrem em colapso, e então engole tudo inteiro.
Seus músculos são tão poderosos que já houve registros dela abatendo capivaras adultas, veados, jacarés e até onças pintadas jovens. E o mais impressionante? Ela faz isso em silêncio absoluto, escondida sob as águas escuras dos igarapés, com apenas os olhos e narinas à mostra. Sua camuflagem é tão eficaz que muitas vezes a presa só percebe a presença da sucuri quando já está envolta por ela. Depois de um banquete, ela pode passar semanas em digestão, praticamente imóvel, com um volume estranho se movendo em seu abdômen. Mas não é apenas um predador aquático. A sucuri também escala árvores e já foi vista caçando de emboscada, pendurada em galhos baixos. Apesar de sua fama, ataques a humanos são extremamente raros, mas não impossíveis. Na cultura local, ela é tratada com reverência e medo, aparecendo em lendas como a cobra grande, guardiã de rios e castigo para quem diz respeito à floresta. Com sua força bruta, estratégia letal e domínio sobre água e terra, a sucuri é uma entidade viva do medo e da admiração. Um monstro real, oculto nas sombras líquidas da Amazônia. Arapaíma, pirarucu. Em um rio calmo da Amazônia, o som da água se quebra por um estouro repentino, não de um peixe saltando, mas de um monstro vindo à tona para respirar. Esse é o arapaíma, conhecido também como pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode alcançar mais de 3 metros de comprimento e pesar até 220 quilos. Mas não é apenas seu tamanho que impressiona. Ele é um peixe que respira ar. Sim, seu sistema branquial não é suficiente. O arapaíma precisa subir regularmente para a superfície e engolir oxigênio, o que o torna vulnerável, mas também o transforma em um caçador audacioso. Com sua mandíbula reforçada e reflexos rápidos, ele caça outros peixes em emboscadas e pode até lançar-se parcialmente fora d'água. Sua pele, coberta por escamas duras como armadura, o protege de predadores e até de flechas indígenas. Por séculos, foi caçado de forma predatória por causa de sua carne firme e saborosa, chegando à beira da extinção. Mas graças a projetos de conservação liderados por comunidades ribeirinhas, sua população se recuperou nos últimos anos e o pirarucu virou símbolo de sustentabilidade e resistência. Em muitos povos amazônicos, ele não é apenas um peixe, é uma entidade ancestral, um espírito das águas que protege e castiga conforme o equilíbrio do rio. Ver um arapaíma saltar é testemunhar um gigante desafiar o ar e a gravidade. Um monstro elegante que respira como nós, mas vive onde poucos ousam entrar. Jacaré-açu, Black Caiman. No reino das águas escuras da Amazônia, existe um soberano silencioso, imenso e implacável. O jacaré-açu, também conhecido como Black Caiman. É o maior réptil da América do Sul, podendo ultrapassar os 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Seu corpo escuro como breu e olhos brilhantes fazem dele uma sombra viva, quase invisível nos igarapés e pântanos. Diferente de outros jacarés menores, o jacaré-açu é um predador de topo. Nenhum animal, exceto o ser humano, é uma ameaça direta. Ele caça de forma meticulosa, usando a noite como aliada. Quando os sons da floresta se acalmam, ele se move em silêncio, arrastando suas presas para a água, onde as afoga com precisão mortal. Seu cardápio inclui peixes, aves, macacos, capivaras e até sucuris e onças em casos extremos. Sua mordida, uma das mais fortes do mundo animal, é capaz de quebrar ossos e arrancar membros com facilidade. Mas o que o torna ainda mais assustador é sua paciência. Ele pode ficar horas imóvel, flutuando como um tronco, à espera do momento perfeito para atacar. Embora encontros com humanos sejam raros, há registros históricos de ataques fatais, especialmente em comunidades ribeirinhas isoladas. Ainda assim, esse gigante é uma peça fundamental no equilíbrio ecológico dos rios amazônicos,
controlando populações de outras espécies e preservando o ciclo da vida. O jacaré-açu é o ápice da predadoria aquática, um monstro ancestral que paira entre o mundo natural e o mítico. E quando seus olhos se acendem no breu da noite, é melhor você não estar por perto. Onça pintada. Ela é o símbolo supremo da força e da beleza selvagem. A onça pintada, ou o jaguar, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre e do leão. Mas, em termos de poder, ela está em primeiro lugar. Sua mordida é mais forte que a de qualquer outro grande felino, capaz de perfurar carapaças de tartarugas e crânios de presas com um único golpe. Diferente dos leões que caçam em grupo ou dos leopardos que arrastam presas para árvores, a onça é uma caçadora solitária. Ela se move com precisão cirúrgica, usando o silêncio como arma e a sombra como manto. Quando ataca, não erra. Seu estilo é único. Morde a cabeça da vítima, atingindo diretamente o cérebro, um golpe fatal e quase instantâneo. Mas a onça não domina apenas a terra firme. É uma nadadora habilidosa e não hesita em atravessar rios, caçar jacarés e até enfrentar anacondas. Na Amazônia, ela é uma força primordial e sua presença mantém o equilíbrio da cadeia alimentar. Onde há onça, há floresta saudável. Infelizmente, a espécie está ameaçada. A destruição do habitat, a caça e o conflito com fazendeiros reduziram drasticamente sua população. Ver uma onça pintada na natureza hoje é um privilégio raríssimo, um vislumbre do poder cru e instintivo da floresta. Nos mitos indígenas, ela é um espírito guardião. Nos documentários, é a estrela silenciosa. Na vida real, é a última coisa que uma presa vê antes de tudo acabar. Um monstro? Sim, mas também um rei, silencioso, letal e absoluto. Candiru. Ele é pequeno, quase invisível, mas nenhum outro animal da Amazônia gerou tanto medo, desconforto e lenda quanto o candiru. Já falamos dele antes nesta lista, como o vampiro dos rios, um parasita que entra pelas brânquias dos peixes e se alimenta do seu sangue. Mas agora ele retorna ao topo, não por seu poder físico, mas pelo terror psicológico que provoca. A história que corre há séculos nas margens dos rios é sempre a mesma. Um homem urina na água e, atraído pelo fluxo, o candiru sobe pela uretra, se prende com espinhos e só pode ser retirado por cirurgia. Esse cenário apavorante já inspirou documentários, artigos científicos e muitos debates. Seria possível? A maioria dos cientistas hoje concorda que o risco é extremamente baixo, quase nulo, mas a dúvida continua. Um único caso documentado em 1997 segue sendo controverso e, mesmo assim, o mito vive. Na Amazônia, onde tudo parece possível, a verdade e a lenda muitas vezes caminham juntas. E é isso que torna o candiru o monstro mais temido da região. Ele não é visto, ele é sentido. Na imaginação, no medo que silencia banhistas, nas histórias sussurradas pelos ribeirinhos. Ele é a lembrança de que o verdadeiro terror não precisa ser grande, basta ser desconhecido. E nessa selva onde o invisível é muitas vezes o mais letal, o candiru reina absoluto. Um peixe de poucos centímetros que conquistou o lugar mais alto desta lista por uma simples razão. Ele faz o mundo inteiro temer a água. Depois de conhecer esses monstros reais da Amazônia, fica a pergunta: qual deles te surpreendeu mais? Você teria coragem de nadar nesses rios? Dormir na selva? Ou toparia explorar esse mundo de colossos e lendas? Deixe seu comentário com a hashtag Monstros da Amazônia e se curtiu essa viagem pela selva mais perigosa do planeta, já sabe, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que desafiam a realidade. Nos vemos no próximo mergulho no desconhecido.